louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queremos agora ponderar aqui na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 ao 7, que nós vamos fazer uma rápida ponderação, depois de já termos louvado o nome do Senhor. Agora nós queremos compartilhar uma rápida ponderação da palavra do Senhor nesta tarde. Que Paulo defende a sua autoridade apostólica. Vamos ver aqui, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente, eu vos sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me vejam obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que vos julgam, como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que aqui Paulo está fazendo a defesa da sua autoridade apostólica, mas eu pensei nesse texto para defender também a questão de autenticidade cristã. A nossa autenticidade cristã, que hoje está bastante deplorada, muito desvalorizada. A autenticidade cristã está assim como desvalorizada. Tá? Você vê aqui, esses cristãos aqui chegaram a querer provar a Paulo, quiseram julgá-lo, se ele realmente era um verdadeiro apóstolo de Cristo, e ele provou que sim. Por quê? Porque ele trazia em sua vida as verdadeiras marcas de Cristo, trazia a marca de destruição das fortalezas do inimigo. Ele combatia o bom combate, ele combatia com a verdadeira santa e preciosa palavra, pregando a palavra sem extorquir a ninguém, sem andar fazendo proselitismo, sem andar prometendo nada do que não pudera fazer, como hoje em dia a gente vê pessoas que saem aí por aí oferecendo curas divinas, oferecendo profecias, fazendo verdadeiro comércio, falso comércio do Evangelho de Cristo, sem poder cumprir coisa alguma. Mas isso que eu quero dizer, isso que me preocupa, é a falta de autenticidade dos cristãos, tanto dos obreiros, falsos obreiros, melhor dizendo, como dos falsos cristãos,
de hoje em dia, o evangelho continua sendo o mesmo. O evangelho é o mesmo, Deus é o mesmo, não muda, a salvação é a mesma, é real. O Senhor tem oferecido, o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ele fez o seu ministério perfeito, ele honrou o seu ministério, se entregando à própria morte. Ele deu a sua vida de uma forma realmente muito dolorosa, de uma forma realmente muito difícil de suportar, sendo torturado até a morte, para poder resgatar. Que coisa mais autêntica! Onde nós vamos encontrar algo mais autêntico do que isso? Não existe em lugar nenhum do universo algo que a gente possa verificar com maior autenticidade do que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ao qual o mesmo ministério Paulo defende aqui. A santa palavra de Deus, que destrói as fortalezas do inimigo, do engano, que ele está aí enganando as pessoas com filosofias, com pacotes de felicidade, quando ele não tem felicidade para oferecer a ninguém. Ele é um infeliz, um pobre miserável. O Satanás, com todo o seu reino, com todo o seu poderio, ele não passa de um miserável. Não tem felicidade, não pode oferecer felicidade para ninguém, ele não pode vender felicidade para ninguém, ainda que assim o faz, porque ele é o pai da mentira e de todo engano. Mas Paulo está aqui se defendendo, tá? Se defendendo com toda a convicção, porque o ministério dele não é da carne, não é um ministério fajuta, é um ministério de poder do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a vida daqueles que crê. Quando a pessoa não dá crédito no Evangelho do Senhor, então eles podem fazer e outras coisas. Ele não vai receber punição agora, mas no juízo ele não prevalecerá, porque esta palavra o julgará. A mesma palavra que estamos pregando, ela julgará todo aquele que desdenhar dela, que duvidar dela, vai ser lançado no lago de fogo, porque não soube honrar a palavra do Rei do Universo, do Deus do Universo, do Criador do Universo, que criou todas as coisas pelo poder desta mesma palavra. Ninguém poderá se suster diante do Deus Todo-Poderoso. E é o que Paulo está falando aqui. Ele defende este evangelho genuíno, este evangelho verdadeiro. Mas hoje em dia, onde está a autenticidade do cristianismo? Nós estamos vendo aí o cristianismo sendo engolido pela hipocrisia que está um mar de um canto ao outro lado, de um lado ao outro da face da terra. Toda a hipocrisia está em todas as partes. Inclusive, tem adentrado nas igrejas. Porque tem pessoas aí defendendo de que devemos obedecer o homem em extremo, quando os verdadeiros apóstolos, no início da igreja, eles não andavam desonrando a ninguém. Mas quando chegou o Sinédrio e as autoridades impedindo de que eles fizessem a divulgação do evangelho, de que eles operassem cura divina pelo poder deste evangelho, eles disseram: importa obedecer ante a Deus do que aos homens, porque os homens não são finitos, os homens não sabem um segundo além do seu nariz, não conseguem ver nada. Os homens estão aí envolvidos e comprados e são corruptos por natureza.
porque já nasce corrupto, já nasce no engano. O homem não pode julgar a Deus. Portanto, o verdadeiro obreiro de Deus, ele tem que ter uma submissão a Deus inviolável, maior do que qualquer governo. E com isso eu não estou dizendo que nós devamos ser rebelde a governo algum. Não, em absoluto, e pelo contrário, um verdadeiro cristão sempre tem a sua consciência limpa e vela, e é um cidadão de bem e honra seus governos, honra seus compromissos e honra tudo que merece honra. Portanto, não encontramos hoje, e Paulo já sofreu essa situação no tempo do seu ministério. Por quê? Porque ele foi provado por aqueles irmãos. Os irmãos estavam desconfiando se ele verdadeiramente era um apóstolo autêntico, porque ele não estava junto com os 12 na época de Cristo, no ministério de Cristo, melhor dizendo, porque ele é da época de Cristo. Mas a Bíblia diz que Paulo foi resgatado por Cristo e o colocou no apostolado, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo também era um apóstolo autêntico. E o que faz um cristão ser autêntico é exatamente a sua fidelidade para com Deus, a sua fidelidade para com a palavra de Deus, a sua fidelidade para com os preceitos de Deus, a sua fidelidade mediante o seu amor que ele dedica a Deus e a Cristo Jesus. Isso é que faz um cristão autêntico. Um cristão autêntico, ele é capaz de abrir mão de tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse é um cristão autêntico. E ele sabe muito bem que aonde ele estiver, o Espírito do Senhor vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão postos sobre toda a face da terra. Ele contempla todas as coisas e não há como fugir, não há como enganar a Deus. Não tem como se fugir de Deus, da presença de Deus ninguém foge e não há como enganar a Deus. Então o cristão autêntico sabe disso e ele sabe que não pode fazer e não deve fazer isso e não deve entristecer o Espírito Santo. Ok? Então esta palavra aqui é exatamente para compararmos e termos esse paralelo de que a autenticidade mudou muito. Hoje em dia, as pessoas estão seguindo as igrejas, seguindo os falsos profetas. Aliás, a igreja grandes que estão cheias de falso profeta e vice-versa, e ninguém está mais preocupado com a autenticidade de um cristão. Não estão procurando demonstrar, pagar o preço dessa autenticidade. Tá? Por quê? Porque ela tem que pagar um preço. Você vê que João Batista, ele pregava a verdade, e esta verdade lhe custou a vida, lhe custou cortar a sua cabeça, o seu pescoço, mas ele pregou a verdade até a morte. Porque aí se implica. Os homens não compreendem, os homens sem Deus, eles não compreendem as coisas de Deus, eles não entendem a coisa de Deus, e eles não sabem, eles não conseguem crer nos mistérios de Deus, e ainda eles tentam resolver, tentam afastar, tentam calmar, tentam calar a Deus, matando os profetas, mas é impossível calar a Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Quanto mais eles mataram, eles queimaram os cristãos, mas a igreja cresceu, aleluia. Mas a igreja andou, marchou e segue marchando. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta obra é de Deus. E sabemos que aqueles que não se manteram na autenticidade, aqueles que se sujarem e se deteriorarem, aqueles que realmente abrir mão de seguir os preceitos, a sã doutrina, e o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, eles são os verdadeiros perdedores, eles são os únicos que vão perder o privilégio de reinar na eternidade para todo sempre com o Senhor, o Deus eterno, Rei eterno, porque o Senhor não admitirá
A Bíblia diz que não reinará com ele nem um mentiroso. Tem uma lista aí muito grande de pessoas que não entrarão e não reinarão com ele no céu. Portanto, você quer ir para o céu? Entregue a sua vida a Cristo e procure ser um crente verdadeiro, um crente fiel, porque não dá para andar dizendo que serve a Deus e fazendo as obras contrárias, e fazendo o que desagrada a Ele. Não andarão dois juntos no caminho se não estiverem de acordo, diz o profeta Amós. Portanto, nós temos que tomar uma decisão definitiva, uma decisão concisa, de que nós temos que lutar e combater o falso cristianismo, as falsas práticas, o engano, a mentira, tudo que venha tentar nos iludir ou nos enganar. Nós precisamos aprendê-lo, lutar com a verdade, como o Senhor Jesus disse. Nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Portanto, como Paulo combateu aqui, aqueles irmãos e mostrou para eles que se eles eram de Cristo, ele também. Aleluia, porque ele também tem o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos, ter o Espírito Santo nas nossas vidas e termos a certeza, a autenticidade que nós somos, sim, servo do Senhor Jesus Cristo. E não estamos dispostos a abrir mão em troca do que o diabo está oferecendo neste mundo. Tá? Não queremos. O mundo passará, tá? Com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar esta reflexão para você que vai ouvir esta palavra, inclusive para você, obreiro, que está abrindo mão da fidelidade do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, está querendo sacar proveito financeiro, está querendo comodidade financeira. Não, o nosso descanso não é aqui. O Senhor tem preparado uma mansão celestial para os fiéis, para os fiéis. Aleluia. Para os fiéis, lembremos disso todos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é para qualquer um, não se entra lá de qualquer maneira. Lá não entra com jeitinho brasileiro ou jeitinho de outro tipo. Lá só entrará os fiéis. E os arrebatados, quem serão? Os fiéis da terra. Aleluia. Portanto, não tente, não deixe se enganar. E outra coisa também, que tem pessoas que estão adotando deliberadamente, aceitando as ofertas de Satanás, pensando de que antes de morrer vai se reconciliar com Cristo e vai receber o perdão, e aí ele usufruiu das duas coisas, das riquezas, das ofertas de Satanás aqui, e na hora da morte ele pede perdão e aí se reconcilia com Cristo para ir para o céu. Isso é uma estratégia de Satanás que está enganando a muitos obreiros, a muitos cristãos. Não dará tempo para você se arrepender. Existe um montão, uma imensa quantidade de morte que você morre sem dar tempo de você reconciliar com Deus, tá? E é dessas mortes que esses que fizeram esse tipo de plano vão morrer. Não vai dar tempo de se reconciliar. Se reconcilia com Cristo agora, quando tu ouvir esta palavra, e ser fiel a Ele até a morte. Porque tu não vai ter tempo de reconciliar se tu fez um pacto com o inimigo, se tu traiu ao teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu não terá tempo de reconciliar na hora da morte. Portanto, entrega a tua vida a Cristo e ser fiel a Ele até a morte. Vamos orar nesse momento, entregando a vida a Deus. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos, por esta palavra. Nos ajuda a ser autêntico, a ser verdadeiros servos fiéis, ó Deus, até a morte, porque nós sabemos que a morte, ela não tem, Senhor amado, domínio, não tem poder sobre os teus servos, sobre os fiéis. Os crentes fiéis não morrerão, mas reinarão contigo para sempre, passarão da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica conosco, Senhor amado, e esta palavra possa sair, Senhor, quebrando algemas
algemas do pecado, salvando vida, sanando vida, libertando vida. Ó Deus, seja de obreiro, seja de pastor, seja, Senhor amado, de quem quer que seja, quem crê, receba a bênção, a vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo e o cuidado e o zelo do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.